Boa noite a todos. Voltando ao nosso estudo de terça-feira, né, do livro Nosso Lar. Vamos nos harmonizar aí com a prece. Lembrando antes aí da campanha que nós estamos fazendo aí do cobertor, quem puder ajudar a casa aí, para tirar um pouco essa dor da friagem que está chegando aí pesada, né, Rafael? Quem quiser fazer doação aí, procurar a casa aí. Fernando, você faz a prece para a gente, por favor, inicial? Faço sim, Flávio. Obrigado, meu amigo. Boa noite aí, pessoal. Vamos agradecer ao Pai, Mestre Jesus, amigos que têm nos acompanhado por essa jornada. Mais uma oportunidade do estudo, da reflexão, da confraternização das nossas almas neste momento de paz, de calma, de preparação para os passos que vierem a seguir. Que a cada momento, que a cada dificuldade, possamos refletir onde mais melhorar, onde mais podemos ser úteis, servis, irmãos fraternos. Fique conosco, Mestre, nos guie, nos oriente, intua os amigos que vão fazer o estudo da noite. Obrigado, que assim seja. Obrigado, meu amigo. Rafael, hoje nós não vamos ter a primeira parte da linha. Você assume aí, Rafael. Bom estudo aí, Rafa. Valeu. Bom, então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações nessa noite de estudos. Dona Ieda, é um prazer em ver a senhora novamente. Que nós possamos aí ter uma noite de estudos bem tranquila e que possamos aprender um pouco mais com essas diretrizes que André Luiz trouxe para a gente nessa obra tão magnífica que é a obra Nosso Lar e que exige de nós um certo conhecimento prévio de algumas peculiaridades da doutrina espírita para que a gente possa interpretá-la melhor, para que a gente possa entendê-la melhor. A gente prossegue com o estudo, mas antes eu quero recapitular algumas partes aí que, para a gente que estava estudando, para quem está chegando agora. Bom, a obra se resume no seguinte: André Luiz, um médico famoso, que retornou ao plano espiritual e ao chegar na pátria espiritual, ele é recolhido ao umbral, que é uma zona inferior. André Luiz ali trava um diálogo, um conflito consigo, com seu eu interior, um conflito com tudo, com todas as crenças que ele tinha, com tudo aquilo que ele acreditava e a visão de Deus e a visão de vida, a visão de alma. Então, a partir dali, ele começa a se reconhecer como um espírito imortal e começa a conhecer Deus como Criador do universo. É recolhido por Clarencio, levado ao plano espiritual de Nosso Lar para tratamento. Fica uma grande parte do livro ali em tratamento no plano espiritual, né? No parque hospitalar de Nosso Lar. E a partir de então, ele, quando consegue ter condições de ajudar alguém, ele entra em outra região de Nosso Lar para aprender mais e para ter condições de trabalho. Passa a ser um cidadão de Nosso Lar. A gente falou sobre bônus hora, que é quanto mais nós trabalhamos, mais aprendemos e mais ganhamos mérito. E no encontro passado a gente seguiu aí falando um pouco mais dessa vida no plano espiritual e dessa comunicação. O que acontecia em Nosso Lar? Como que funciona Nosso Lar? E a gente viu que Nosso Lar é um plano espiritual que funciona com disciplina mental. Disciplina mental a gente quer dizer o quê? Todos os habitantes, todos os espíritos que estão ali na colônia espiritual Nosso Lar, eles se organizaram da seguinte forma: todos nós aqui precisamos pensar de forma harmônica no bem comum.
Então, a postura mental, ela é exigida na colônia espiritual de nosso lar. E no capítulo anterior, a gente viu o quanto que nós conseguimos interferir na vida, nós, né, quanto os desencarnados conseguem interferir na vida de quem está encarnado e o quanto as notícias das pessoas que estão encarnadas também podem implicar em situações na vida de quem está desencarnado e não reconheceu a justiça divina. Não teve conhecimento daquilo que é a justiça divina, de como funciona a justiça divina. E nós vemos ali o André Luiz conversando, querendo saber o motivo pelo qual eles não poderiam saber notícias de quem estava ali, da família que ficou encarnada. E o Lísias explicou que nosso lar anteriormente permitia essas visitas, depois parou de permitir porque as pessoas não tinham disciplina mental e nem equilíbrio para suportar as notícias de quem... As notícias de um parente encarnado que de repente estivesse passando por dificuldades. Foi assim que a gente encerrou praticamente o livro. A gente viu que o governador de nosso lar chegou a perder, né, o cargo porque ele era permissivo demais, ele tinha uma bondade desviada, e encerramos o capítulo mostrando que não basta ser bom. É preciso que a bondade seja inteligente, que a bondade seja zelosa, que tenha cuidado, e no plano espiritual é preciso cuidar do sentimento e do pensamento. A partir disso a gente vai entrar então agora aí nesse capítulo novo, que é o capítulo 24 ou 25. Eu vou projetar aqui para a gente fazer a leitura. E ele funcionou, Flávio, pela primeira vez, funcionou de primeira a projeção. 24. Então a gente entra aí no capítulo 24, um impressionante apelo. Olha que coisa interessante no primeiro parágrafo. Ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade. André Luiz narrando. Começou chegando agora. Quem está chegando agora é o seguinte: André Luiz estava no plano espiritual em determinada zona de nosso lar e a partir dali ele percebe que Lísias está querendo se comunicar com outras zonas do plano espiritual, zonas diferentes de nosso lar. E aí a gente fica assim, como é que é a comunicação no plano espiritual? O espírito que está numa outra zona, ele pensa em quem está na zona superior e aquele pensamento vai até lá e eles ficam só pensando. O André Luiz mostra que, na verdade, no plano espiritual não funciona bem assim. E a gente lembra que o Espiritismo vem dizer para nós, pelo menos é isso que os espíritos têm dito para nós há muitos anos, com várias comunicações do além-túmulo, que, na verdade, aquilo que a gente assiste aqui no plano terrestre é uma cópia do que existe no plano espiritual. Então, o mundo primitivo é o plano espiritual. Muita coisa que a gente vê aqui no plano aqui no plano terrestre já existe no plano espiritual. E olha o que a gente vê na descrição no primeiro parágrafo de André Luiz na obra Nosso Lar. Ele narra que Lísias estava entrando em contato através de um receptor. Para quem nunca estudou o Espiritismo, fica parecendo assim, gente, isso parece livro de ficção científica. Mas olha que coisa interessante. Os espíritos narram que existem casas no plano espiritual. Os espíritos narram a paisagem do plano espiritual, não somente na obra de André Luiz, mas em várias outras comunicações espíritas. E a gente vai assistir o quê agora aí? Uma obra escrita em 1942, 1947,
narrando para nós uma cena de videoconferência. Como a gente está aqui hoje, conversando. O que a gente está fazendo aqui hoje é o que André Luiz está narrando que Lísias fez, e isso em 1940 e pouco, na década de 40, quando não se pensava em internet, quando ninguém pensava nessas coisas de celular, em nada disso. Mas é isso que o Lísias, que André Luiz vai narrando para nós. O plano espiritual para entrar em contato com o outro, projeta numa televisão, e o interlocutor começa a falar e o Lísias vê. Isso é o quê? Videoconferência. Então a gente prossegue aí para ver o recado, porque isso são detalhes. Detalhes que o Chico, na época, pensou até que estava sendo mistificado. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a essência do capítulo, o que ele vai trazer para nós. É a parte moral do capítulo. Vou seguir aí. Inicia a conversa com o interlocutor do plano espiritual. Emissora do posto 2 de Moradia. E aí o locutor diz assim: continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da Terra, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças, a serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Então aqui o que a gente vê? A gente vê o plano espiritual mais próximo da Terra, mandando um recado a nosso lar, aos espíritos de nosso lar, e pedindo ajuda. Pedindo ajuda por quê? Pedindo ajuda porque ali o cenário é o seguinte: o plano espiritual estava olhando o ambiente, a ambiência espiritual da Terra, e estava vendo o seguinte: uma falange enorme de espíritos do mal, espíritos menos esclarecidos, que ali o Chico, com a sua bondade, ele chama de falange da ignorância, porque o Chico tinha muito disso. O Chico não gostava muito de chamar espírito mal, de falar que aquilo ali, o mal está com aquela pessoa. O Chico não gostava disso. A bondade do coração do Chico, todo médium, quando psicografa uma obra, o Kardec conta isso no livro dos médiuns, ele coloca o seu colorido na sua obra. E o seu colorido é o quê? É a influência moral do médium, é a capacidade mediúnica que cada médium tem para traduzir com mais fidelidade aquela comunicação do espírito. Porque traduzir uma obra mediúnica desse porte, como a de André Luiz, não é fácil. Muitas vezes o médium ele acompanha a visão do plano espiritual e ele acompanha a recordação do espírito narrando aquilo tudo ali. Ele acompanha aquela visão, como é que foi aquilo, como é que aquilo aconteceu. E traduzir isso tudo na cabeça do médium é algo difícil.
A capacidade mediúnica de cada um é que distingue o grau de profundidade que isso vai ser passado para o papel. Por isso que muitas vezes o Chico conseguia entregar a carta para uma pessoa, psicografia de fulano de tal, ele mora no endereço tal, rua tal, prédio número X, apartamento Y, e botava a carta no correio e ia. Isso é nível de profundidade da mediunidade do Chico. Então o Chico conseguia coletar todos esses detalhes da obra. Mas na hora de colocar ali o tipo de espírito, ele colocou ali falange da ignorância. É o colorido do Chico, da bondade do Chico. Chico chegou a dizer para o Herculano Pires assim: Herculano, eu acho que no Evangelho e no Livro dos Espíritos, aonde está escrito espíritos maus, a gente devia editar uma nova obra colocando espíritos menos esclarecidos. Porque fica tão forte espíritos maus, ninguém é mau, as pessoas ainda não conheceram o amor. E aí o Herculano, que foi, segundo Emmanuel, o melhor metro que mediu Kardec, vira para Chico e fala assim: Chico, você está errado. Kardec escreveu espíritos maus sob a orientação do Espírito Verdade. Existem na Terra espíritos maus. Espíritos maus não são menos esclarecidos, eles conhecem o mal, mas se comprazem com o mal. Se a gente levar à frente a sua proposta, Chico, a gente está adulterando a obra básica. E aí o Chico, com a sua humildade, falou assim: Herculano, você está certo. E tocou para frente, a obra está aí até hoje. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, tem lá: pululam na terra espíritos maus. Aqui o Chico, com seu colorido, aí a obra é entre ele e André Luiz, ele chama Falange da Ignorância, estava cercando a terra. Essa falange da ignorância é o quê? Espíritos maus que querem o atraso, que querem impedir o progresso da humanidade, estavam cercando a ambiência da Terra. E aí a gente imagina o seguinte: quando os espíritos começam a cercar e querem atrasar o progresso da Terra, eles vão agir em cima de quem? Presta atenção. Uma coisa é um obsessor. Eu quero obsediar o Rafael. Eu vou entrar para obsediar o Rafael. Ele vai lá na casa do Rafael. Outra coisa é um espírito comunicar um plano superior e falar assim: olha, vamos orar, porque tem uma falange de espíritos cercando a Terra e querendo prejudicar o planeta. Querendo prejudicar continentes. Não é uma obsessão simples. É uma invasão organizada de espíritos maus para impedir o progresso da Terra. Como é que isso funciona? A gente vai ver André Luiz escrevendo sobre isso. É disso que a gente vai falar hoje. Então a gente prossegue aí com a narrativa de André Luiz. Interrompeu-se a voz do locutor, ouvindo-se a divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara-me as fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro explicando: André, estamos ouvindo Moradia, uma velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como você sabe, estamos em agosto de 1939. Seu Aloísio, 1939 sugere o quê? Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Aí o André Luiz, que já estava nervoso, olha que calmaria que o Lísias trouxe para ele. André Luiz nervoso, o Lísias veio ao meu socorro explicando: olha, isso é uma colônia muito próxima dos espíritos inferiores que está falando que a humanidade está perto de uma batalha.
Aí você imagina o André Luiz que deixou a família toda lá para trás e já estava nervoso. Que consolação. E aí o André, que diz? Como assim? Não bastou o sangue da última grande guerra? E Lísia sorriu. Olha a tranquilidade do espírito superior. A pessoa está anunciando uma guerra. E o espírito dá um sorriso de lado e diz assim: fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como que a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, Lísias nada me respondeu. Seu mutismo me constrangia. É o famoso silêncio constrangedor. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação. É isso mesmo? Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Videoconferência. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português claro e correto. Julgava então que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão somente dificuldade no capítulo do intercâmbio. Identificando minhas perplexidades, o Lísias começa a esclarecer. Então, olha aqui o que a gente vê. O espírito está pedindo socorro, não é um espírito. A falange espiritual da zona moradia, zona espiritual moradia. E aí, para quem está chegando agora, a gente tem no plano espiritual várias colônias espirituais. Cada pessoa desencarna, ela é levada para uma colônia espiritual. A colônia Nosso Lar, segundo a informação que a gente tem dos espíritos, eu repito aqui, situa-se mais ou menos 53 quilômetros da crosta da Terra e pega aqui essa parte nossa aqui do estado do Rio de Janeiro, Campos, por aqui, perto aqui da gente. Não sei se pega Miracema. Mas o fato é o seguinte: Nosso Lar recebe um apelo da zona espiritual moradia. Em agosto de 1939. 1939 foi quando começou a Segunda Grande Guerra. O que os espíritos estavam vendo era o quê? Olha, tem uma falange de espírito do mal cercando a Terra e a intenção deles não é nada boa. A gente sabe que o tempo no plano espiritual conta diferente. E às vezes tudo aquilo que os espíritos falam com a gente pensa, esse espírito já está vendo lá na frente. Muitas vezes o espírito não está vendo o acontecimento, ele está vendo isso que está aí. Espíritos que conseguem ver um acontecimento, que conseguem dar detalhes, ele precisa de um médium profético, a famosa mediunidade profética, e ele precisa ter uma noção muito grande, um conhecimento muito grande, ver as coisas de um patamar muito grande. Aqueles espíritos ali que são ligados às zonas inferiores, que são de colônias espirituais, que vibram junto às zonas inferiores para melhoria, para resgatar outros irmãos nossos que estão ainda desencarnados em condições piores, eles percebem as coisas de acordo com isso. Quando as pessoas às vezes vão conversar, fulano foi conversar com o espírito, vai conversar com o médium vidente, às vezes o médium ele percebe as coisas de acordo com isso, com essas vibrações que ele começa a ver em volta de uma pessoa, de um continente. Ali, os espíritos estão mostrando o quê? Eles estão mostrando que há vários espíritos em volta, há vários espíritos em volta, e esses espíritos não querem o bem da Terra.
E eles estão assim, ó, vem problema por aí. E o Lísias, para tranquilizar André Luiz, diz o quê? A Terra está perto de uma grande batalha. Aí imagina André Luiz, que já estava apreensivo. Ele pergunta logo, é outra guerra? A gente acabou de sair da primeira grande guerra. Vem outra guerra? E a gente vê que vinha outra guerra realmente. A guerra começou em setembro, salvo engano, outubro de 1939, Segunda Guerra Mundial. O Espírito narra isso em agosto. Começa a pedir orientação em agosto, quando vê a movimentação de espíritos maus, mostrando que vem problema por aí. E aí os espíritos já começam a pedir oração. Agora vamos ver como é que isso prossegue. O Lísias começa a esclarecer a respeito. Estamos ainda, André Luiz, muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem barreiras idiomáticas. Aqui explicando por que a comunicação era em português. Mas, de um modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe um elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Então, olha só. Antes de entrar na explicação do problemão que vem aí, o André Luiz pergunta: o Espírito está falando em português de um problema que está cercando a Ásia? É isso mesmo? E aí o que ele vai mostrando ali é o seguinte: olha, nós temos bilhões de espíritos. Quando você desencarna, a linguagem passa a ser a do pensamento. Mas o problema linguístico, o espírito, ele não se destrava e começa a falar outro idioma imediatamente. Nós podemos ter reencarnado em vários países. E aí a gente vem reencarnando e adquirindo conhecimento de outros países. Só que quando eu retorno ao plano espiritual, de início eu retorno com a trava e preso ainda aquele idioma de acordo com o grau evolutivo de cada espírito. Muitos médiuns que têm um grau de profundidade, eles conseguem captar comunicações em diversos idiomas. E isso acontece por quê? Porque o arquivo mental, o arquivo perispirítico, está no perispírito do médium, muitas vezes, essa lembrança da encarnação dele em diversos países. Mas, por enquanto, a grosso modo, aqueles espíritos que estavam ali, aquelas comunicações, elas ainda eram realizadas em português, de acordo com a colônia espiritual que estava ali, que se situa próximo ao Brasil. Então, era uma colônia conversando com a colônia espiritual de nosso lar, porque em português, porque era o idioma daqueles espíritos que estavam ali. Tá? O que fica para nós é o seguinte: quando eu desencarnar, eu não começo a falar outro idioma. Eu continuo, primeiramente, no mesmo idioma. Vou seguir.
Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora posto 2, moradia. O interlocutor volta a dizer: continuamos a irradiar apelo da colônia em benefício da paz na terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifício em favor da concórdia internacional. Nos gabinetes políticos, inclusive. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ah, meus irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana, defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Então aqui é um apelo desesperado de quem estava vendo a Europa se cercar de falange de espírito mal, uma parte da Ásia, uma parte do mundo se cercando de espírito mal e mostrando o quê? Os espíritos, eles influenciam por toda parte, inclusive gabinetes políticos. Por que isso? E aqui eu não quero trazer para o nosso país nenhuma divergência política, que isso aqui não é debate político. Vamos ver a questão espiritual da coisa. Quando um espírito quer atrasar o progresso da humanidade, ele quer criar uma grande guerra, como eu disse lá no início, ele não quer obsediar o Rafael, ele quer criar um problema para o mundo. Ele vai nas lideranças. Num plano menor, eu quero criar um problema para o centro espírita. Eu vou nas lideranças do centro espírita. Eu quero criar um problema para a cidade. Eu vou nas lideranças da cidade. Eu quero criar um problema para a Europa. Eu vou nas lideranças da Europa. E vou incutir o espírito de guerra. Só que a culpa não é dos espíritos. Nós ainda somos mesquinhos. É a ganância e o egoísmo do homem que atrai esses espíritos e permite que o desejo desses espíritos encontre reflexo em nós, encontre eco em nós. Porque, na verdade, somos nós que damos abertura ao mal. Não é o mal que nos manipula. Nós nos deixamos ser manipulados pelo mal. E é assim em qualquer lugar. É a lei do livre-arbítrio. Então aqui, o que os espíritos estão mostrando é o seguinte: olha, essa força espiritual saiu do umbral, foi em direção à Europa, cercou os líderes e tem muitos espíritos bons tentando mostrar que a conciliação é a melhor solução para o planeta e para todos os habitantes. Porém, as lideranças preferem a guerra. E aí eles fazem um apelo, por quê? A gente vai ver agora o apelo da colônia espiritual moradia, a tensão do espírito na colônia moradia, e a gente vai perceber agora como que os espíritos superiores vão lidar com a mesma notícia. Tem uma diferença muito grande. A gente vai perceber o que é o espírito que já conhece o Evangelho, que já conhece as leis da justiça divina, e o espírito que ainda não conhece a justiça divina. A gente percebe isso mais à frente aí nesse parágrafo. Então o espírito encerra a comunicação pedindo um apelo. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o interlocutor e voltaram
as cariciosas melodias. O enfermeiro Lísias permaneceu em silêncio, que eu não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz, o interlocutor, emissora posto 2 de moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na terra. Está repetido. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz, que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre e muitos de nós retornaremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e o vi enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados, os irmãos de moradia. Tudo inútil, porém, André. Então, olha só. Mais uma vez, o interlocutor pede, vamos continuar vibrando. Temos aqui diversos espíritos da fraternidade trabalhando contrariamente a esse plano das trevas. Mas a gente precisa encontrar ressonância no coração do homem. Agora a gente sai lá do plano de André Luiz e a gente vem para a nossa vida. Nós temos um anjo de guarda. Nós temos vários mentores espirituais. Eles querem falar conosco quando a gente está perto de praticar um mal, quando a gente está perto de tomar uma decisão errada. A gente ouve porque a gente reza muito, mas a gente ouve o plano espiritual. A gente pede muita coisa a Deus, mas a gente ouve a resposta de Deus. É isso que está acontecendo ali em Nosso Lar, no livro Nosso Lar. Os espíritos estão tentando evitar a guerra mundial. Tem alguém ouvindo? Tem algumas pessoas ouvindo, sim, que estão tentando conciliar, mas os principais atores, as principais lideranças estão ouvindo? Nós somos o protagonista das nossas vidas. Quando os espíritos ficam preocupados conosco, os espíritos familiares nossos, quando eles ingressam aí no campo espiritual nosso, para perceber, olha, essa decisão não vai ser boa, a gente ouve os espíritos? Porque nós sabemos muito orar. Precisamos aprender a ouvir ainda os espíritos. Ouvir os espíritos significa eu preciso me liberar do meu orgulho, do meu egoísmo. Porque enquanto esses sentimentos, principalmente esses dois, o orgulho e o egoísmo, enquanto esses sentimentos vivem em mim, eles me impedem de ouvir os bons espíritos. Não que a gente vá fazer uma oração e ficar livre, virei Chico Xavier, virei Mahatma Gandhi, não é nada disso. É a gente parar na hora da prece e pensar o seguinte, olha, para eu ouvir Deus,
eu preciso me distanciar um pouco dessa minha personalidade, marcada ainda por vaidade, por ciúme, por inveja, por várias imperfeições que nós temos, para ouvir a voz de Jesus nos nossos corações. Então, do mesmo jeito que isso acontece lá com os líderes mundiais, acontece com a gente no dia a dia. E a gente vai ver aí o esclarecimento de Lísias sobre o comportamento da humanidade perante o apelo do plano espiritual. Abnegados, André, os irmãos de moradia, tudo inútil, porém. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Olha só, o Lísias já sabia que a guerra ia acontecer. Não há, todavia, André Luiz, André Luiz pergunta, não há, todavia, um recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Ou seja, o André Luiz quer saber o seguinte, mas eles já estão avisando que vai acontecer, faltam 30 dias. Não dá para a gente evitar? E aí o Lísias vai dizer, infelizmente, André, a situação geral é muito crítica. Para atender a solicitação de moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, de vaidade e de egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias me convidou a recolher. Então a gente vê os espíritos gritando por socorro, o Lísias recebendo a notícia, deixando derramar uma lágrima e dizendo assim, olha, infelizmente a gente não vai poder fazer nada. Por quê? Porque a humanidade é assim. E veja que ali ele fala de a humanidade enquanto coletividade. Quando a gente abre a obra de Kardec, em obras póstumas, e vai falar lá dos fins dos tempos, a gente vê falar justamente de transição planetária, de regeneração da humanidade. E o Kardec, os espíritos mostram a Kardec que os espíritos dividem esse resgate da humanidade em dois níveis. Toda expiação, todo resgate é dividido em dois níveis. Eu, quando reencarno, eu volto com aquilo que eu colecionei, meus créditos e meus débitos. Vou expiar e resgatar eu, Rafael, enquanto individualidade. Volto com uma missão, com um propósito. Quando o propósito é da coletividade, é da humanidade inteira, o propósito aí é muito mais amplo. É aí que Deus começa a trabalhar a questão da transição planetária. Quando a humanidade está marcada ainda pelo egoísmo e não quer perceber que esse caminho de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de guerra, que esse caminho não leva ninguém a nada, Deus permite o sofrimento. Porque, infelizmente, ainda é o sofrimento, para nós, um grande educador. A dor ainda é uma grande educadora para nós. É como se fosse uma aula de professor particular. O aluno está ali precisando de reforço, você coloca na aula de professor particular.
ele começou a se aprimorar, começou a render mais, você percebeu que ele não tem mais aquela dificuldade, não precisa mais do professor particular, volta a caminhar sozinho. Quando se percebe que a humanidade não quer caminhar, não quer evoluir, o aguilhão da dor, é a dor que vem nos educar. A dor não é castigo de Deus. Deus permite a dor para nos educar. Mas quem busca a dor, quem cria a dor, não é Deus. Deus é amor. Ele permite a dor, permite o sofrimento para nos educar. Mas a dor é para os corações endurecidos. Porque tem um monte de espírito ali buscando mudar a opinião das pessoas. O problema é que elas não querem mudar de opinião. E esse é o padrão da humanidade inteira. Então, quando fala assim, mas é o padrão, quem decidiu isso foram aqueles líderes lá, foi aquela turma que estava na Europa, aquela missão daquele pessoal lá. Não. Quando uma guerra dessa proporção ela entra em cena, Deus permitiu porque ela reflete a humanidade inteira, o nível de consciência da humanidade inteira. E os espíritos dizem para nós o seguinte, olha, a Terra é um planeta de provas e expiações. Aqui ainda predomina o mal. Eu já disse isso e vou repetir. Nós muitas vezes somos espíritos, não somos espíritos convertidos ao bem. Somos espíritos muitas vezes cansados do mal. Ainda não somos bons, somos cansados do mal. Então, o que a gente vai vendo é que a guerra ela era necessária para expelir todo esse orgulho, todo esse egoísmo, toda essa vaidade. Deus permitiu aquele mal. Você vê que Lísias fala, olha, isso aí que eles estão narrando agora, o Ministério da União já tinha dito. E diz que, infelizmente, todas as investidas possíveis não surtiram efeito. O mundo ia, sim, enfrentar a Segunda Grande Guerra. E a Segunda Grande Guerra era necessário naquela época. Para quê? Para o homem aprender a se respeitar mais. Para o homem aprender a reconhecer o direito do outro. E veja que é justamente após a Segunda Grande Guerra que a gente tem vários direitos humanos reconhecidos, vários direitos fundamentais, hoje dito fundamentais, reconhecidos. Foi preciso passar por uma coisa terrivelmente, uma coisa horrível na história da humanidade para ela conseguir avançar mais rápido na sua escala evolutiva. A gente fica assim, poxa, Deus, cadê Deus? Cadê Deus durante a pandemia? Deus permite a dor, o sofrimento que nós temos de ter perdido entes queridos, de estar vivendo todo esse problema aí na pandemia. Deus permite essa dor toda. Deus não cria a dor. Nós temos, durante a pandemia, mudando um pouco do assunto, mas já que a gente entrou em expiação coletiva, a gente passa por momentos de provas e expiações na coletividade que muitas vezes são da ignorância humana, o mau comportamento do povo. Um exemplo muito simples disso é o caso de dengue. Porque Deus quis a dengue. Não, Deus não quis a dengue. A dengue é fruto da invigilância, da negligência, da imprudência humana. Era só cuidar das coisas que as coisas iam andar melhor. Porém, nós vivemos num mundo que tem vírus, que tem dengue. Então, quando nós estamos diante de um cenário assim, Deus permite esse sofrimento, que nós passemos por ele, e a nossa ignorância pode potencializar e o nosso conhecimento pode reduzir.
essas provas e essas expiações que nós passamos. Mas o fato é que a cada sofrimento que nós passamos, o propósito nunca é piorar, é sempre que a gente possa dar um salto evolutivo. Muitos espíritos vão embora, como foram embora na Grande Guerra, mas todos esses espíritos, podemos ter certeza, se eles estavam ali, naquele momento, cumprindo o seu dever, se eles não ficaram expostos por conta de negligência, se a pessoa não se expôs porque eu vou fingir que nada disso existe, eu vou fingir que vírus não existe, está tendo guerra, você tem um refúgio, não vou para o refúgio não, que a bomba não vai cair aqui não. Aí é diferente. Aí eu estou escolhendo expor a minha vida à morte. É praticamente um suicídio indireto. Mas mesmo assim, Deus vai olhar a intenção de cada um. O fato é que nesse retorno à pátria espiritual coletivo, vão embora espíritos que já cumpriram sua missão. Espíritos muito bons, que não precisam mais passar por esse sofrimento aqui da Terra. Outros espíritos que vieram espiar e que vieram ter uma morte na guerra, uma morte através da pandemia, uma morte no hospital. O fato é que todos esses espíritos, eles estão retornando hoje à pátria espiritual. No Brasil, mais de 500 mil espíritos estão desencarnando, cada um no seu momento. Cada um debaixo da misericórdia divina. Porque a gente vê que todas as vezes que tem uma tragédia coletiva, a gente tem isso aí. Um grupo enorme do plano espiritual, enorme, orando por nós, pedindo ajuda por nós. E o plano superior, com tudo previsto, sabendo que no final, depois dessa crise toda, nós vamos sair dela muito melhores do que entramos, seja individualmente, seja como humanidade. Que Jesus abençoe todos nós. Obrigado, Rafael. Muito bom esclarecimento. Vamos abrir para pergunta aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida. Aí, se não tiver, Rafael, você faz a prece final? Faço. Abre aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou também acrescentar alguma coisa, não só perguntar, né? Acrescentar, porque cada um tem uma percepção da obra, né? Eu passei a minha. Sim, vários direitos foram emplacados, várias constituições aí mudaram, graças à guerra. Alguém quer colocar alguma pergunta? Às vezes alguém quer perguntar alguma coisa, en passant, ou quer complementar. O senhor Luiz é bom de complementar. Tonieda, tem um pessoal bom aí, a Márcia, o Fernando. É o seguinte, Rafael, realmente a guerra provocou mudanças como, por exemplo, o surgimento da Organização das Nações Unidas. Antes havia lá algo nesse sentido, mas não com a profundidade, com a amplitude que a ONU passou a ter. E mais ainda, ela se tornou tão antieconômica, segundo os estudiosos, que já não vale mais a pena um país declarar guerra a outro, porque não vai ter vantagens. Então, lições aprendidas com a Segunda Guerra, onde 50 milhões diretamente desencarnaram em função dela, em razão, não só soldados, como os civis também. E um grande estudioso desse assunto, um professor da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, perguntado se haveria uma terceira guerra, ele disse que não. Não, porque depois da Segunda Guerra houve tanta mudança no mundo, empresas passaram a ter interesses noutros países, cada mentalidade que se modificou, e segundo esse autor,
jamais um país vai querer perder seus bens que estão noutro, e vice-versa. Isso contribui para que deixe de haver uma guerra mundial como houve a primeira e a segunda. Guerras localizadas acontecerão, Vietnã, Irã, Iraque e outras, mas amplitude global não. E vejam que os dois grandes atores da Segunda Guerra, Alemanha e Japão, esses aprenderam tanto que colocaram nas suas constituições algo nesse sentido de impedir que voltem a pensar em algo como isso. Então, houve lições ou aprendizados com a Segunda Guerra. Então, é isso aí. Rafael, além você falou da parte de direito e tal, fora a tecnologia, né? Ressonância, até o celular, o estudo pro mal, no final, deu muitas coisas boas na medicina e na ciência, né? Sim. E a gente viu também muitos espíritos de vanguarda, muitos missionários, né? A Marcha das Crianças de Korsak, que é uma história lindíssima, as crianças de Korsak. Quem puder aí depois ver. É triste, mas é uma coisa linda o empenho daquele homem, um professor, acho que polonês. Enfim, vamos orar então. Ô, Rafa. Sim. Na guerra, tem um ponto muito interessante, que é o aspecto de coletividade. Se você está sendo atacado de um grupal, é preciso que outros grupos se reúnam para se proteger, para se defender. Então, a gente observa o seguinte: muitas sociedades que estavam trabalhando de forma esparsa, sem uma união, acabam tendo uma necessidade de se unirem. Então, por exemplo, a gente vê hoje o Brasil, país que as pessoas estão se debatendo por pequenezas e discutindo ideais diversos, conflitos de ideias. De repente, uma guerra aqui faria com que houvesse uma união coletiva de ideais. Então, é claro que ninguém deseja uma situação difícil, mas é nas situações difíceis, nas calamidades, que as pessoas acabam se unindo em prol daquelas situações. E quando você falava Acontece... Sim. E quando você falava, por exemplo, do mal, da guerra, que seria necessário que a espiritualidade maior, que Deus iria permitir aquela situação, eu me lembro lá daquele capítulo do Evangelho, que vai falar que o mal é o ódio. Quando você coloca, nós somos espíritos cansados do mal, é mais ou menos por aí que vai. Nós queremos ter uma situação confortável, mas veja, aquele que abusa, por exemplo, da bebida, ele solta a bebida não porque enjoou de beber, mas porque enjoou de sofrer com a ressaca. Vou citar isso como exemplo. Então, realmente, é preciso que a ressaca mova a criatura para uma condição melhor. Então, chega um momento de muito comodismo, de estacionamento. Vem a dificuldade daquele estacionamento para nos mover para uma situação que não é que gostaríamos, mas é a que nós precisamos. Embora tenha uma parte difícil e dolorosa, há uma outra parte grandiosa que nos empurra para a coletividade, para a união, para a fraternidade, divididos na maioria das vezes em dois, mas a gente já se une na metade desse grande grupo. Deu para entender o que eu estou tentando colocar? Sim. Assim, na verdade, tudo aquilo que vem de Deus, ele vem devagar e permanente. Então, assim, mas é permanente.
Então, assim, a guerra, ela vem como uma forma da humanidade perceber o seu próprio avanço. Essa união em si da guerra, ela muitas vezes acaba sendo ilusória porque ela é uma união marcada por interesses e não por consciência. E assim, o que fica depois na verdade, assim, que vários povos, tendo visto aquele atropelo de direitos, eles param e falam assim, olha, não, peraí, agora a gente precisa colocar aqui uma coisa, porque isso daí passou por cima do ser humano, passou por cima da humanidade. Então, assim, na verdade, Deus permite as coisas para poder a humanidade crescer em valores que são imortais, sempre em valores imortais. Aí, nesse sentido, há, sim, uma união. Isso. Que seria, na verdade, a parte boa de uma situação. Isso. Que é, no final, muito pouco perto da união que eles faziam. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Mais alguém quer colocar alguma... ou perguntar ou acrescentar alguma coisa? Rafael, a Dona Ieda está falando, mas o microfone dela está fechado. Dona Ieda, abre o seu microfone. Dona Ieda, por pensamento é só depois que a gente desencarnar. Por enquanto eu tenho que ouvir. Se a senhora não abrir o microfone, não vai ter jeito. Abrir agora? Isso. Abrir, né? Eu estou falando, Rafael, sobre a pandemia. Quanta lição, né? Quanta lição nós estamos recebendo, né? Com a pandemia. As pessoas não paravam em casa, não tinham convivência quase com a família, né? Então, foram obrigados a conviver com a família. Muita coisa boa mudou, né? Para essas famílias. Eu acho que a gente pode ver em diversas famílias que houve mais união, né? Sim. Então, era isso que eu queria te falar. Boa noite para todos. Adoramos, né, o estudo da noite de hoje. Vamos continuar. Eu não sabia sobre isso que me disse. Vamos fazer a oração, a prece final. Vamos. Senhor Jesus, companheiro e amigo de todas as horas, nos encontramos aqui reunidos em mais uma noite de estudos para estudar a doutrina espírita e penetrar um pouco mais no espírito de teu Evangelho. Esta noite, Senhor, queremos te pedir não apenas por nós e pela nossa família, mas também pela família de mais de 500 mil pessoas. Queremos te pedir por aqueles que se encontram nos hospitais, nas UTIs, ou mesmo em suas casas, acometidos dessa ou daquela enfermidade. Que o amparo de teus mensageiros possa tocar a cada um desses irmãos, a fim de que neste pensamento, neste momento de reflexão que a doença traz para nós, que eles possam ser tocados pelo teu amor e movimentem suas almas na direção do bem de si mesmo,
mas acima de tudo, do bem da coletividade. Para aquelas pessoas, Jesus, que perderam seus entes queridos, não temos muito a oferecer, nossas palavras ainda são pequenas, nosso conforto ainda é muito pouco, porque somos espíritos ainda imperfeitos e sem palavras mais apropriadas para esse momento. Mas oferecemos o nosso coração, o nosso carinho, o nosso sentimento de fraternidade, que parte de nossas casas, do ambiente em que nós estamos, e que possa chegar aos hospitais, aos corações de tantos seres que perderam seus entes queridos. Irmãos nossos, que muitas vezes pensaram ter perdido tudo na vida, porque ainda não conhecem a imortalidade da alma, não conhecem a doutrina espírita, a espiritualidade. Principalmente a essas pessoas, Jesus, que são materialistas, que são marcadas ainda por este pensamento materialista de inexistência da vida após a morte. Nós endereçamos a ela nossas preces, para que num lampejo elas sejam tocadas e possam entender que Deus existe, que Deus é bom, soberanamente justo e bom, e que tanto aqui quanto no plano espiritual, Deus é por nós. Fica conosco, Jesus, e nos ampara hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.